Salve, salve galera! A videoaula de hoje é sobre um poeta pernambucano arretado, Manoel Bandeira, recifense da Gema. Aliás, sobre a cidade natal, Manoel Bandeira escreveu Evocação do Recife, um poema importantíssimo no qual recorda-se da meninice, celebrando a cidade da sua infância. É um dos maiores poetas brasileiros com uma vasta produção literária, tanto em poesia quanto em prosa. Então, vamos à primeira parte de Manoel Bandeira, o grande poeta pernambucano. Manoel Bandeira, 1886-1968. A poesia de Manoel Bandeira compreende uma produção que começa a partir de 1910, 1912 e segue até a década de 60. E essa amplitude, esse alcance, dificulta associar a produção poética dele a um período literário. O primeiro livro do poeta, Cinza das Horas, é de 1917. É um livro ainda influenciado pela preocupação formal típica do parnasianismo, só que com muita influência da temática simbolista, principalmente pela tristeza e melancolia marcantes desses primeiros versos. Vai aí um exemplo, o fragmento de Desencanto, o poema que abre a coletânea Melhores Poemas, de leitura obrigatória para a Federal de Santa Catarina. Então fica ligado. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Note que esses versos são rimados, chora, agora, desencanto, pranto. Além disso, também tem o mesmo tamanho, ou seja, são versos regulares, com uma métrica regular. Todos os versos do poema têm 9 sílabas poéticas, são versos eneassílabos. Cabe também ressaltar o último verso, que expressa a preocupação com a morte do jovem poeta tuberculoso. Eu faço versos como quem morre. Resumindo, os versos rimados e metrificados destacam a preocupação formal do poeta. Já o desalento, o desencanto, as referências ao choro e à morte destacam a temática simbolista. A referência à morte também pode ser considerada uma espécie de confissão do poeta, como quem estivesse confessando uma limitação sua. Por isso, podemos dizer que, desde o princípio, a poesia de Bandeira é uma poesia confessional, uma poesia que revela aspectos autobiográficos. Pode-se afirmar que se trata de uma obra ampla, muito variada, impossível de ser considerada como exemplar de uma determinada escola literária. Reparou no poema acima, de versos regulares e rimados? Então dá uma olhada neste segundo exemplo, extraído do fragmento de Satélite. A lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Note que os versos não são rimados. Ou seja, Bandeira explora os versos sem rimas, chamados versos brancos. Além disso, são versos irregulares, ou seja, cada um dos versos tem um tamanho, uma extensão. Por isso, também são chamados versos livres. Cabe também ressaltar, no segundo verso, a ideia de uma lua que se demitiu das suas obrigações românticas, uma lua que ficou de saco cheio de servir de inspiração aos enamorados. Esse humor inesperado, insólito, de juntar a figura da lua e a ideia de demissão é outro traço característico de Manoel Bandeira. Resumindo, os versos brancos e livres destacam a adesão do poeta a uma forma de expressão mais moderna, muito semelhante à expressão dos modernistas da Semana de Arte Moderna de 22. Já a lua demissionária expressa o humor, a ironia que frequentemente surge nos poemas de Bandeira. A linguagem do poema também deve servir para a gente perceber que o poeta explora palavras que destoam desse universo poético mais tradicional. Show é uma palavra de origem inglesa, um anglicismo,
e demissionária, uma palavra do mundo do trabalho, do universo mais concreto dessas finanças. Concluindo, pode-se afirmar que se trata de uma obra ampla, muito variada, impossível de ser considerada como exemplar de uma determinada escola literária, principalmente pelos recursos variados de que Bandeira se serve para escrever. Tanto recursos mais clássicos, como os versos regulares rimados, quanto recursos mais modernistas, como a linguagem simples, o humor e a ironia. O poeta pernambucano tanto aborda os temas clássicos da poesia ocidental, a passagem do tempo, a solidão, o carpe diem, aproveita o dia, aproveita o presente, a perda dos entes queridos, a morte, o amor e a angústia existencial, quanto tematiza os eventos mais banais do cotidiano. Vamos por partes. Dá uma olhada em mais este exemplo, extraído do fragmento de Arte de Amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é o que estraga o amor. As almas são incomunicáveis. Deixa teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Note que o tema é clássico total, tema amoroso, também chamado tema lírico. Bandeira também explora os versos brancos, sem rimas, e versos livres, sem métrica regular, percebeu? Mas te liga, quando diz que a alma estraga o amor, o poeta destaca que aquele amor espiritual, o amor de almas dos românticos, não está com nada. É com o entendimento entre os corpos que se concretiza o verdadeiro amor. Concluindo, o tema amor. Pode-se afirmar que, nesse exemplo, o amor celebrado pelo poeta ressalta a importância do amor sensual. É um amor que compreende o corpo como uma extensão do sentimento. O erotismo, portanto, está associado ao sentimento amoroso expresso pelo poeta. Agora, dá uma olhada em mais este exemplo, extraído do fragmento de Infância. Corrida de ciclistas. Só me lembro de um bambual debruçado no rio. 3 anos? Foi em Petrópolis. Descoberta da rua, os vendedores a domicílio, a imundo dos papagaios de papel, dos peões da amarelinha. Depois meu avô, descoberta da morte. Note que o tema também é bastante tradicional, recordações de infância. Mas se liga que na segunda parte, que começa com a descoberta da rua, o poeta refere à magia do cotidiano, aquela beleza miúda, humilde, que a gente só percebe quando criança. Por fim, faz referência à perda do avô, ou seja, o tema da morte, só que dessa vez referindo o tema da perda dos entes queridos. Por fim, te liga no aspecto formal do poema. De novo, Bandeira explora os versos brancos, sem rimas e livres, sem métrica regular, tá ligado? Pode-se afirmar que nesse exemplo estão presentes os temas da infância, da morte e da perda dos parentes, traço autobiográfico, e também da descoberta do cotidiano. Nessa primeira parte, nós podemos ver alguns aspectos fundamentais do poeta, rememorando os traços parnasianos e simbolistas do começo. Lembra? A temática marcada pela melancolia, sem deixar de lado já um pouco de humor e de ironia, o amor e a celebração da sensualidade, o erotismo, as recordações da infância, a valorização do cotidiano. Se liga naquele conjunto de palavras: prosaísmo, aquela coisa trivial, o intimismo, o poeta confessional, e é bom ficar ligado também no impacto que teve a tuberculose sobre a produção do poeta. Pneumotórax é considerado um poema bem representativo desse aspecto. E tu deve ter notado também que eu falei muito em verso rimado, verso branco, não é? Então, aproveite e olha essa aula aqui, Canção Mínima de Cecília Meirelles, 3 minutinhos, que vai te dar uma boa prévia dos aspectos formais da produção poética. Acho que vai te ajudar bastante. Em breve eu posto a segunda parte dessa aula, igualmente importante. A gente vai ver Manuel Bandeira, sua participação. Será que participou? Será que não participou da Semana de Arte Moderna? E é bom ficar ligado, não perder. Te inscreve aí no canal para que a segunda parte de Manuel Bandeira possa te ajudar nas possíveis provas de literatura sobre o grande poeta brasileiro.
Um grande abraço, obrigado a todos vocês e até mais com a parte 2 de Manuel Bandeira. Não perca!